Música de protesto. É, isso aí. E quando a gente galga um pouquinho mais pra frente, gente, chegando em julho, a gente tem as greves, né? As greves dos aplicativos de comida aí, né? O iFood, por exemplo. E também a volta do futebol brasileiro, cara, né? Voltou cheio de polêmica, tem time que voltou com, com o time que voltou, né? Voltou e não voltou, porque o time não podia jogar porque tava com um monte de jogador contaminado e tudo mais, né? Mas voltou, né? E isso trouxe uma outra configuração Tipo pro Flamengo. Exatamente. E voltou também com uma outra configuração de esportes, né? Que não era entretenimento para as pessoas que estavam quarentenadas, podemos dizer assim. Mas temos a greve dos aplicativos, né? E aí, quem pode falar dos aplicativos, né? Que um exemplo de trabalho livre, mas que tem uma polêmica por trás, hein? Então, e esse lance dos trabalhadores assim, é uma das grandes falácias do neoliberalismo. Porque, veja bem, conseguiram convencer as pessoas de que um sujeito, né, um cidadão, que recebe um salário suficiente para ele conseguir comer razoavelmente, né, uma certa estabilidade aí, mas que trabalha de 12 a 14 horas por dia, sem horário de almoço, muitas vezes, né? Que tem que arcar com os custos da própria locomoção, né? No caso a moto, do combustível, da manutenção da moto, que tem que arcar com os custos de ter um celular em condições de funcionar, que tem que arcar com a conta desse celular, né, para manter um pacote de dados ali que permita que ele trabalhe, que tem que arcar com os riscos da profissão. Esse cidadão, caso ele caia, a empresa não vai se responsabilizar por isso. Caso ele seja atropelado, também a empresa não vai se responsabilizar por isso. Caso ele seja assaltado, a empresa não vai se responsabilizar por isso. E agora, nesse contexto de pandemia, caso ele contraia a Covid-19, a empresa também não vai se responsabilizar por isso, justamente pelo fato de que ele é livre. Ou seja, ele não tem patrão. Ele é o patrão de si mesmo. Então quem arca com as coisas é o patrão. Quem é o patrão? Ele. Então assim, é um discurso que é inacreditável, o poder ideológico do status quo, que consegue convencer as pessoas que esse cidadão de fato é um empreendedor. Sim. E esse discurso do empreendedor é o famoso canto da sereia, cara, que acaba gerando muito sofrimento. É aquilo que nós já conversamos há um tempo atrás em outro episódio, né? Esse discurso ele torna a pessoa mais um você S.A. E acaba culpabilizando a própria pessoa pela situação na qual ela vive. Quando muitas das vezes não acaba gerando uma forma de conformismo, né, e não acabando minando as forças dessa pessoa para poder imaginar uma outra vida possível além do próprio capitalismo. Eu acho que vocês são muito, muito, muito comunistas nesse discurso de vocês. Mas faz sentido, né? É incrível como a gente não percebe, né, mano, a questão do iFood é um trabalho informal, não é a possibilidade de um crescimento econômico, mas aí quando a gente começa, né, a problematizar um pouco as coisas, a gente começa a ver as falhas, né? Podemos dizer assim, né? E aí é uma forma do trabalho opressor se moldando com a atualidade, né? Bom, dentro disso, cara, a gente indo um pouco para agosto agora, né? Saímos de julho, fomos para agosto. A gente tem a questão das florestas em chamas, né? Como está marcado aqui nossa pauta aqui, né? A questão do incêndio aí nas florestas da Amazônia, também do Pantanal, né? Que tudo é culpa de quem, tchê?
Quem que é culpa de tudo isso aí? Culpa do Leonardo DiCaprio, cara. E da Greta. Ó, veja bem, o negócio... Tudo isso daí é culpa das ONGs. Das ONGs e dos indígenas. Porque os indígenas já queimavam a floresta desde quando o Cabral chegou aqui no Brasil, tá ok? Então é tudo isso daí. É tudo Mas- isso daí, é foda, né? Tudo isso aí. É isso aí, cara. Se vira aí, mano. No tocante a essa questão, não tenho mais nada a dizer. Então, É tudo isso daí. mas nessa questão das florestas em chamas, né? Agora aqui no ano de 2020, que está se findando agora, dia 31, foram queimados aproximadamente, né, de 443 milhões a 832 milhões de árvores no total. A soma disso seria o equivalente a 20 milhões de hectares na Amazônia, o Cerrado, a Mata Atlântica e o Pantanal. O Cerrado foi um dos mais afetados no ano de 2020, né? Somando aí 11 milhões de hectares afetados. Em segundo lugar, nós temos a Amazônia, com 4 milhões de hectares. Em terceiro lugar fica a Mata Atlântica, com 3,6 milhões de hectares afetados. A área afetada do Pantanal, relativa ao seu território, de 24%. Tudo isso culpa do Leonardo DiCaprio, das ONGs e da Greta, que não é Greta Van Fleet. Não é rock and roll. Não, né? É engraçado, né? Tudo isso aconteceu porque, putz, obras do acaso, né? Não foi culpa do governo. O governo não pôde controlar, né? Tá além do poder dele, né? Ai, não, cara. Nossa senhora. Mas isso aí é tudo pra passar boiada, né, cara? Como o próprio ministro. Exato. O próprio ministro do Meio Ambiente É engraçado falou porque isso. os caras explanam a coisa, né? Não é um negócio meio na surdina. Os caras chegam lá e falam, né, é pra passar boiada mesmo. É isso daí. Aguenta pra quem tem, né? E junto com isso, né, cara, a gente indo um pouquinho por Oriente Médio, a gente tem aquele caso do Líbano, que eu acho que dá pra gente fazer um gancho com a questão das guerras e dos conflitos lá do mês de janeiro, que a gente comentou, porque apesar de ter sido uma destruição, ter sido um caso, né, de tragédia e tal, causada por questões naturais, né, de certa maneira, assim, foi erros humanos ali e tal, mas não foi um atentado, ninguém causando aquilo, e que causou uma explosão, né, de grande porte no Líbano, né, que foi aquela empresa, aquele depósito de fogos de artifício lá, que acabou gerando o quê, né? A explosão foi meio que transmitida pelo mundo inteiro, principalmente pelas redes sociais, né? E isso causou um grande impacto, né? As pessoas falaram, nossa, olha como que é uma explosão, como uma explosão se comporta e tal. Então acho que até isso gerou uma polêmica a mais, né? Tipo, nessa parada, tipo, olha só como que acontece um grande desastre, as pessoas, né, voltou os olhos para isso, né? Ao mesmo tempo, uma grande tensão, né? Afinal de contas, vidas foram perdidas no meio disso tudo, né? E assim, eu sempre chamo a atenção pro fato de que as tragédias fora do Brasil causam muito mais impacto. Porque, veja bem, a explosão no Líbano mobilizou o governo brasileiro, que de forma bastante rápida até mandou uma comitiva para o Líbano, chefiada por quem? El Vampirón, Michel Temer, né, indicado por Bolsonaro, né, até num certo aceno para o Centrão, né, foi indicado pelo Bolsonaro para chefiar a missão brasileira no Líbano. Porque o Temer, para quem não sabe, ele tem a ascendência libanesa. Enquanto... E ele foi procurar vítimas também. Oi? Ele foi procurar algumas vítimas também. Pra sugar... Pra sugar o é. E enquanto isso, cara... Meu, aqui no Brasil... Você teve um estado inteiro que ficou sem energia elétrica por um tempão. E o presidente... sei lá, ligou o
foda-se, e não foi nem lá no estado pra ver o que tava acontecendo. Aqui do lado. Então, assim, veja bem, as tragédias, elas geralmente comovem muito mais quando elas acontecem fora do Brasil. Porque quando elas acontecem no Brasil, não há o mesmo tratamento, não há o mesmo empenho aí por parte da grande mídia e nem do governo também. O que eu não tô querendo minimizar a tragédia que foi o Líbano. Lógico que foi uma tragédia. Mas foi uma tragédia. Mas é bem essa mesmo que acontece, né, cara? A gente não, sei lá, né? Ai, cara, é um pouco da mentalidade do brasileiro, né? A preocupação é muito maior com lá fora, com umas coisas que às vezes não fazem parte da nossa realidade. Enfim. Bom, quando a gente pula para setembro, temos outros acontecimentos, né? Ligado um pouco com essa questão dos incêndios no Pantanal e em parte das florestas da Amazônia. Temos o discurso do Bolsonaro na ONU, né? O Brasil que sempre teve esse hábito de abrir, né, os congressos da ONU com discurso e tal, e ele abriu com um longo discurso de 6 minutos, né? Menor que no Fonte da História, menor que no Fonte da História, falando de cristofobia, falando de perseguição e falando que ele sofre de falsas ele denúncias. é uma vítima, Lucas. Então, ele é uma vítima isso. De uma campanha brutal de desinformação a respeito das queimadas. Sim, cara. E sabe quem que é o responsável por isso? São os governadores e os prefeitos, olha só. Principalmente cara do céu, velho. No combate aí a pandemia do coronavírus. É incrível, né? Quando a gente dá aula de história e a gente fala lá do nazismo, do nazifascismo, a gente pensa, como que esses caras doidos ficaram no poder, né? E a gente começa a perceber que agora é tão claro, é tão fácil de perceber isso. Só uma correção, Lucas. A galera coloca assim, nossa, esse cara é maluco, esse cara é doido. Acho que é interessante a gente parar de caracterizar, por exemplo, a loucura, né, como algo nesse sentido aí. Ele é um cara perverso, sabe? Ele não é louco de nada, ele é extremamente perverso. Sim, não, é essa parada mesmo. Tipo assim, ao mesmo tempo que é o cúmulo do cúmulo, né? O cara falar umas paradas que essa, ele é uma figura é um ser humano aí, cara. É o que tá no nosso dia a dia, né? Mas veja bem que vocês também estão sendo injustos com o presidente, porque afinal de contas, como ele mesmo disse, a minha vida aqui é um inferno, tá ok? Eu não tenho mais um minuto de paz, de tranquilidade, não consigo sair na rua, tomar um caldo de cana, comer um pastel. Lembra disso? Lembra disso? Olha, Bolsonaro, eu vou ter que falar pra você aí, que quando eu era presidente... Uma disputa de presidentes. Pra tomar uma birita com o pessoal, bater um futebol, e era tudo de boa. Tudo numa nice. Muito bom. Os caras do nada viram imitar o presidente, né, cara? Cara, pode entra pra história. Não, e aí, pra fechar de chave de ouro aí, já estão tão felizes pra caralho com o Bolsonaro aí, e a gente tem a nota de 200 conto, né? O Lobo Guará vem aí pra amenizar as queimadas no Pantanal e na Amazônia. Temos uma nova nota no mercado aí, né? Que economicamente falando, a gente sabe que não é um bom sinal, né? Perderam uma puta oportunidade de eternizar o cachorrinho caramelo como um dos grandes símbolos nacionais, cara. Aí, ó, primeiro vacilo já, né? Primeiro vacilo, né? E isso mostra a questão da desvalorização da moeda também, né? Tem aquela questão que durante a pandemia as pessoas não gastaram tanto, então teve que acabar, né, produzindo uma nova moeda para circular no comércio, né? Enfim, né? Em meio a tantos problemas, a quase 200 mil mortos aí por Covid e por outros problemas que o Brasil já enfrenta, como fome, como, né, diferença social e tudo mais, a gente também tem que lidar com a nota de R$200. Brasileiro não é para poucos, né?